mensagem de hoje vai ser sobre Isaías capítulo 3, uma parte do capítulo 3, e eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto e tem assim sido bastante edificante para o meu coração e edificante para eu entender também o tempo que nós estamos vivendo. Apesar de que a linguagem que você vai ver aqui em Isaías 3 é uma linguagem de algo que foi profetizado 700 anos antes de Cristo, quer dizer, nós estamos falando aí de 2.700 anos antes de Cristo, né? Antes de nós, né? 2.700 anos antes de nós, mas vale muito a pena a gente perceber. Vamos para a leitura. Diz assim o texto. Capítulo 3 de Isaías. Cuidado! O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida, nem água. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios, os oficiais do exército e as autoridades civis, os conselheiros e todos os feiticeiros. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O poder ficará na mão de crianças. Todos perseguirão uns aos outros, verso 5. Todos perseguirão uns aos outros. Cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos, e gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Vamos parar aqui, só um minutinho. 5 versos. Sobre o que é que Isaías está falando? É uma profecia, é uma palavra de Deus para o povo. E você percebeu que tem uma linguagem de juízo, né? Não vai ter isso, não vai ter aquilo, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o povo rejeitou a liderança divina. Quando a gente rejeita Deus e rejeita a lei de Deus e rejeita o reino de Deus, nós caímos em toda uma maldição que existe no pecado. O pecado, ele traz consigo consequências destruidoras. Ele traz consigo estas consequências declaradas aqui. Então você veja, por exemplo, no versículo 6, naquele dia uma pessoa agarrará um dos seus parentes e lhe dirá, presta atenção nesse texto, você pelo menos tem roupas para vestir, então venha ser nosso chefe e governe este montão de ruínas. Desespero, angústia. Quando o Senhor diz, em cima de um juízo, ele diz, eu vou colocar crianças para dirigir vocês, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, criança pode dirigir um povo? Não. Criança tem conhecimento e experiência para dirigir uma nação? Óbvio que não. E os jovens? Claro que não. Então o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, o juízo contra esse povo é um juízo que vai trazer para esse povo um desespero tão grande que eles vão colocar qualquer um para dirigi-los. Qualquer pessoa. O que isso tem a ver comigo e com você? Essa é a grande pergunta, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Eu preciso aprender a receber as palavras de Deus com um coração disposto a obedecer. Coração disposto a obedecer. Primeira coisa. Eu preciso chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, o Senhor sabe, eu não. O Senhor conhece, eu não. Não discuta com Deus, não discuta com a Bíblia. Não leia um texto bíblico e diga, isso daqui não é para mim. Preste atenção nos princípios. O que são princípios? São os fundamentos que existem naquele texto. Que fundamentos nós temos nesse texto? Então vamos dar uma olhadinha nesses versos que a gente viu rapidinho. Quando ele diz, cuidado, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai tirar de Jerusalém e de Judá todo sustento, todo mantimento. O que ele está falando? Ele está dizendo, ele é Deus, ele é soberano. A soberania de Deus dá a ele, né, essa prerrogativa de dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Esse é um princípio. Qual que é o princípio que a gente tem aqui? O princípio da soberania divina. Então pega lá uma caneta, pega o seu caderno, escreva lá
princípio de sabedoria, soberania, né? O princípio de sabedoria não, o princípio da soberania. Então veja, primeira coisa, obedecer. Escreve aí, ó, obedecer a Deus. Segunda coisa, o que é importante que a gente viu nesse texto? Segunda coisa que é importante é o seguinte, a gente precisa compreender que existem regras e que essas regras sempre são para o nosso bem. É igual assim, vamos construir essa casa? Vamos. Mas eu queria uma parede inclinada. Bom, para você fazer essa parede inclinada, você vai ter que ter todo um trabalho de engenharia de cálculo estrutural, porque senão essa parede vai cair. Certo ou não? São regras. Essas regras, elas não são discutíveis, ou seja, a gente não discute regras. Por exemplo, as leis da natureza. As leis da natureza. A lei da gravidade, né? Tem gente que acredita que, ou melhor, não acredita na lei da gravidade, não é isso? Tá pensando, não existe lei da gravidade. Gente, essa pessoa que diz que não acredita na lei da gravidade, será que já experimentou pular do primeiro andar, do segundo andar de um prédio? Só para ver o que acontece? Gente, é uma lei, essa lei não se discute, não se questiona, é uma lei natural. Não é? É uma lei natural. As pessoas constroem e não fazem, por exemplo, não fazem um trabalho de estrutura de base, né? Base de esgoto, base de para onde a água vai e assim por diante, certo? O que acontece na época das chuvas? Inunda tudo. Ai, meu Deus, por que o senhor permitiu inundar? É só ver que as pessoas quebraram regras básicas, não é? Eu uma vez visitei uma cidade perto de Brasília e a pessoa que estava ali me mostrando a cidade disse assim, sabe qual vai ser o problema dessa cidade daqui a alguns anos? Ele disse, eu falei, o quê? Eles dão uma olhada ao redor. Eu falei, nossa, quantas construções, prédios altos. Ele falou, dá uma olhada nas ruas, são ruas estreitas. Agora, se enche de gente aqui, enche de carro, o que vai acontecer? Ninguém dirige nessa cidade. Ninguém pode desobedecer regras. Existem regras que elas são básicas. Da mesma maneira, a Bíblia traz leis de Deus para nós. Por exemplo, o Salmo 119, né? O Salmo 119, estou escrevendo aqui para dizer para você, pega sempre uma caneta e vai anotando as coisas. O Salmo 119, cada um dos versos fala, utilizando sinônimos muitas vezes, lei, estatuto, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus e assim por diante, sempre mostrando para a gente que a base da vida de uma pessoa é a palavra de Deus. As regras estabelecidas. Nunca esqueça, essas regras de Deus, elas existem para o nosso bem. Elas não existem simplesmente para serem regras. Elas são importantes para mim e para você. Terceiro lugar, algo que é extremamente importante é o seguinte. Eu vou mostrar aqui no texto bíblico de Isaías capítulo 3. Olha só. Verso... Onde que está? Aqui. Felizes são... Verso 10. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas. E elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Sobre o que ele está falando? Que honestidade é essa? O que é honestidade? A gente pensa em honestidade sempre assim, eu não roubo, então eu sou honesto, né? Mas honestidade é muito mais do que isso. Na verdade, esse texto bíblico aqui, querem ver? Eu vou mostrar para vocês, eu estou lendo na tradução da linguagem de hoje, na nova versão internacional diz assim no verso 10, digam aos justos que tudo lhes irá bem. Vamos dar uma olhadinha nesta palavra justos no hebraico. Tzadik. Tzadik é uma pessoa reta, uma pessoa justa, é uma pessoa que anda no caminho correto, ela não se desvia. O que é caminho reto?
Caminho reto significa que tem um começo aqui, tem um fim lá. Eu estou indo daqui para lá e eu tenho que chegar lá. Uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, é uma pessoa cujos valores e cujo comportamento são uma coisa só. E ela vive em função disso e glorifica a Deus em função disso. Então, sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre aqueles que são justos, aqueles que são honestos, nesse sentido de retidão. Tá? No verso 10, então, diz aqui na tradução da Revista Atualizada: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Retidão. Aprenda a fazer isso. É um exercício. Aprenda a fazer isso. Eu ouvi uma palavra de Deus. Onde que eu ouço a palavra de Deus? Da Bíblia. Eu ouvi uma palavra de Deus e eu sei que é aquilo que Deus quer para mim. Nós estamos falando de regras, de obediência. Muito bem. O que é a retidão? Retidão é eu entrar nesse caminho e não criar desvios. Quando que eu crio desvios? Quando eu peco. Pecar, a palavra pecar, literalmente quer dizer errar o alvo. Eu tenho um alvo. Retidão é isso, eu estou indo para um caminho, eu tenho que acertar aquele alvo. Se eu me desvio, eu peco. Quando que a gente se desvia? Quando a gente não está alinhado com o quê? Com a estrada, com o caminho. Ou seja, de alguma maneira eu estou dizendo que aquele caminho eu não estou gostando, não é por aí, não é bem assim. Né? Veja o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje. As pessoas estão destruindo valores éticos e morais. Não é? Os valores éticos são a filosofia da coisa, ou seja, o que eu creio, quais são os valores. E a moral é o meu comportamento. As pessoas estão perdendo de vista a ética e a moral porque se desviaram há muito tempo. Se desviaram há muito tempo. Ou seja, não reconheceram o caminho da retidão. Não são justas. Não são pessoas que estão levando Deus a sério. Agora, essa palavra que eu falei aqui para vocês, não sou especialista em hebraico, mas essa palavra, o justo, né, que aparece aqui no hebraico, é uma palavra que tem muito a ver com a natureza divina. Deus é justo. Em tudo que Deus faz, ele é justo. Ele age segundo as suas regras, as suas leis. Ele promete, ele cumpre. Ele jamais nos engana. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado, tendo dito, tendo prometido, ele não vai cumprir? Isso é um texto lá do Antigo Testamento. Ou seja, esse Deus que é justo é o Deus que exige de mim que eu ande em justiça. E o que é andar em justiça? Há uma diferença entre justiça e juízo. Juízo é a condenação. Foi julgado e condenado ou inocentado. Mas juízo tem a ver com o ato de julgar. Mas a justiça tem a ver com a base do julgamento. Deus é justo. E a sua justiça permanece para sempre. E o que é que Deus espera de cada um de nós? Que sejamos justos, que hajamos com justiça, que pensemos com justiça, que falemos com justiça, que sejamos justos, honestos, íntegros em tudo aquilo que fazemos. Então veja, esse texto de Isaías capítulo 3, é claro que é um texto longo, eu não li tudo, mas é algo muito interessante. Olha aqui no versículo 13, o Senhor se dispõe, estou lendo agora na Revista Atualizada, o Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos, está vendo? O justo juiz para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre está em vossa casa. Isso aqui me chamou muito a atenção,
porque mostra o quanto que a falta de justiça libera a possibilidade das pessoas errarem feio, e quem sofre geralmente é o pobre. Quem sofre é a pessoa fraca. Quem sofre é a pessoa que não tem quem lute por ela. Olha para o que está acontecendo no nosso país, né? As pessoas estão cada vez mais à margem da sociedade. A pobreza aumentou demais. As pessoas estão nas ruas. Eu moro em Curitiba e aqui tem muita pobreza. Mas quando eu estive em São Paulo, eu assustei, porque por avenidas que eu andava quando morava lá, não tinha o que tem hoje. As pessoas morando nas avenidas, morando com sofá na avenida, com cobertura, né? Quer dizer, é o mínimo para não passar, para não chover na cabeça deles, porque o resto, a pobreza imensa, né? Não tem esgoto, não tem água, não tem luz, não tem nada. E essas pessoas não são bandidos. Existem bandidos, mas existem bandidos nos palácios também. Existem bandidos nos lugares maiores, né? Então, vós, os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre está em vossa casa. Olha na versão internacional, diz assim, ó. O Senhor entra em juízo, verso 14, contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Olha que coisa triste, né? Onde é que está a comida do necessitado? Está na casa do rico, do milionário, do bilionário, daqueles que estão jogando fora comida, jogando fora uma série de coisas que tiraram de quem? Do pobre. A gente sempre, quem estuda história sabe muito bem que guerra gera muita gente rica, né? Crises cria muita gente rica. Por quê? Porque são aqueles que vão abusar do pobre, do necessitado, do cansado, do sobrecarregado. Então, queridos, olha, o texto é longo, mas vamos ficar por aqui hoje e eu quero orar com você. Em que sentido? Número 1, você obedece a Deus? Número 2, você leva em conta as regras do Senhor, as leis do Senhor? Número 3, você anda em retidão? Ou você está devendo? Devendo para Deus? O que você precisa acertar hoje com Deus? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, só o Teu Espírito Santo pode nos convencer da justiça, do juízo, do pecado e da justiça. E do juízo. Dessa quantidade de erros que a gente tem, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, livra-nos do mal. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos na luz. Como diz a Tua palavra, andar na luz de Jesus. O Senhor Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Abençoe esse coração, essa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.